Carnaval, evento expansivo para o inferno. Surgido na antiguidade, era um período anual de festas profanas, envolvendo nudismos, depravações, bebedeiras sem controle, suicídios. Atualmente corresponde ao período de quase uma semana, que sempre termina estranhamente na quarta-feira de cinzas, às vésperas da quaresma. Assim, o carnaval tornou-se na época a oportunidade peculiar para muitos, se despedirem do consumo da carne. Inclusive, por essa mesma razão a palavra carnaval, originou-se exatamente dessa particularidade, pois pertence ao latim, carnis levale, que significa, retirar a carne. O afastamento do consumo da carne, era uma exigência, praticada, por causa da quaresma, tempo de penitências, sacrifícios e jejuns. Em seus primórdios, a concentração carnavalesca tinha seu foco localizado no Egito, onde era nada mais que danças e cantorias em volta de fogueiras. Na Babilônia, se realizava a comemoração das Sacéias, onde era permitido que um prisioneiro assumisse a identidade do rei por alguns dias, sendo morto no fim da comemoração. Igualmente havia uma celebração, no templo do falso deus Marduk, quando o rei era agredido e humilhado, confirmando a sua inferioridade diante da divindade. Uma vez originado, foi se desenvolvendo, era constituído também, proveniente nos cultos agrários da Grécia no século VII, com o surgimento da agricultura, os homens passaram a comemorar habitualmente a fertilidade e produtividade do solo. A tradição pagã se proliferou pela Grécia e depois em Roma, entre os séculos 7 a.C. e 6 d.C. Ainda nesse local, era conhecido como Saturnalias, festejos que aconteciam em função do falso deus Saturno, considerado deus da agricultura. Ocorria em 17 de dezembro no calendário juliano. Em Veneza, se estabeleceu, bastante desenvolvido, adquirindo características conhecidas atualmente, como a utilização de máscaras, fantasias, carros alegóricos, desfiles. Desse local, se proliferaria por diversas partes do mundo. Finalmente, o carnaval brasileiro surgiu em 1723, com o intrudo, após a chegada dos portugueses. Os africanos escravizados se divertiam nesses dias ao som de batuques e ritmos trazidos da África, que se mesclariam com os gêneros musicais portugueses. Dessa mistura se originaria marchinha e samba, entre muitos outros ritmos musicais. O primeiro registro de baile ocorreu em 1840. Em 1855 surgiram os primeiros clubes carnavalescos que se transformariam posteriormente nas escolas de samba. Pelo início do século XX, já haviam diversos agrupamentos ou blocos, que desfilavam pelas cidades durante o carnaval. Contudo, devido seu caráter pagão, sendo então essa a essência fundamental de sua própria existência, a Igreja Católica, na tentativa de destruir, ou pelo menos conseguir contê-lo, frequentemente neutralizava sua expansão ao decorrer dos séculos, ao contrário do que muitos alegam. Posicionando-se totalmente contra, a Igreja ordenava constantemente diversas proibições, desestimulando desse modo os fiéis comparecerem às reuniões carnavalescas. Ao invés disso, apenas aconselhava condenar publicamente, sabiamente e sempre convicta, deixava totalmente claro, que esse festejo expandia o inferno, promovendo uma colheita repleta de fartura para os demônios, famintos e sedentos por pecado, resultado esse, que o carnaval garantia aos mesmos. Afinal de contas, quem pula carnaval grita, solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. O carnaval é na verdade, a festa do demônio, e o desfile do inferno. O carnaval é a festa do nudismo, e da bebedeira exagerada. O carnaval é a festa da prostituição, e da destruição das famílias. O carnaval é a festa da fornicação, e da exaltação do homossexualismo. O carnaval é a festa das drogas, e do assassinato. O carnaval é a festa do barulho. O carnaval exalta o mal e ridiculariza o bem. O carnaval é sobretudo a festa do pecado, pois oferece milhares de ocasiões para se cometê-lo. Nela, o demônio recruta milhares de almas para o seu exército. Nesse tempo, Jesus Cristo renova a sua sangrenta paixão, ao contrário do sacrifício da missa, essa acontece de forma afrontosa e ofensiva. Por essa mesma razão, ele repete com toda razão suas palavras dilaceradoras:
troçaram de mim, cuspir-me-ão no rosto, matar-me-ão na cruz. Todos os pecados de gula não são, porventura, o cálice amargo renovado para ele. Todas as imodestias nas vestimentas, os olhares impuros, as ações obscenas, não repetem porventura o despimento das suas vestes e a sua bárbara flagelação. E as máscaras que escondem o rosto para não sentir o rubor de certas baixezas, não são semelhantes às vendas pelas quais os soldados esconderam a cabeça majestosa de Deus, para ficarem mais à vontade de injuriá-lo. E toda blasfêmia, e todo grito imundo, e todo riso descomposto, não assemelham às cusparadas com que foi conspurcada a face do Senhor. Exato. Para Jesus a semana do Carnaval é uma nova semana da paixão, e os pecados do Carnaval pesam-lhe nos ombros, como um dia lhe pesou a cruz na qual devia morrer. Por sorte, que neste mundo não existem apenas judeus, nem apenas soldados brutais cujo mau coração se alegra em martirizar um inocente, nem todos são como Pilatos, nem todos são como Herodes, Caifás ou Judas Iscariotes. Há também almas íntegras, como Verônica, que enxugam o rosto do Salvador das lágrimas e do sangue. Há também homens generosos, como Cirineu, que o ajudam a carregar a sua cruz. Existem também corações puros, assemelhando-se ao da Santíssima Virgem, que ao se deparar com todo o seu sofrimento durante o encontro doloroso, lhe oferece todo o consolo das aflições. Grupo Tradição Católica. Fundado pelo apostolado fora da Igreja, não há salvação. No ano de 2007.